Amém. Mateus 10, 39 diz: quem achar a sua vida, irá perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, irá achá-la. Amém. Irmãos, nessa oportunidade, gostaríamos de meditar sobre os conceitos do reino de Deus e os conceitos do mundo e do reino que impera no mundo, como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno. Essa passagem bíblica tão conhecida, não sei se tão praticada, tão vivida, tão crida, mas ela traz um conceito muito radical. Mas ela vai concordar com todos os conceitos e princípios deixados por Jesus Cristo, que é o nosso Mestre, que é o nosso Senhor, de quem nós nos dizemos servos. Nós temos que tomar muito cuidado para não permitir que visões contrárias aos conceitos de Jesus Cristo entrem na nossa vida e acabem conosco. Existe um perigo muito grande nesse sentido. Nós temos visto organizações que outrora eram tão boas, tão louváveis, e que por causa de alguns movimentos que surgiram na sociedade, aquelas organizações tradicionalmente tão boas abriram mão dos seus conceitos para abraçar novos e profanos conceitos que não conduzem ao reino de Deus. Saíram do caminho da verdade e enveredaram por caminhos de mentira. O conceito do Evangelho, ele é muito cristalino e ele é único. Ele não tem margem para dois pensamentos. Essa promiscuidade, esse duplo sentido, não cabe no Evangelho. O Evangelho, ele vem com um prumo único. Você não pode, de uma maneira, de um tempo, estar agindo de uma maneira, e em outro tempo, de uma maneira contrária àquela primeira. Não, alguma dessas atitudes estarão erradas. A Bíblia não nos dá margem para pensamentos contrários, ou atitudes contrárias. A própria palavra em Tiago vai dizer assim: não pode a mesma fonte jorrar água doce e salgada. Existem alguns conceitos que são trazidos principalmente pela mídia, e se tem uma coisa que é forte, se chama mídia. Um general inglês, há centenas de anos atrás, ele já disse mesmo: o povo pensa o que a mídia publica. Se o jornal divulgar de uma determinada maneira, é aquilo que o povo vai pensar. Se a televisão falar daquela maneira, é aquilo que o povo vai acreditar. Se divulgar que a inflação do mês passado foi 100%, o povo vai acreditar que foi 100%. Se disser que a inflação foi 0%, o povo vai dizer que foi 0%. O povo pensa que a mídia publica. E como tem meio de comunicação manipulado, para quê? Para deixar todo mundo quietinho, todo mundo calminho. A mídia, ela é muito forte. E às vezes, conceitos que parecem de Deus, se nós não obedecermos o que Jesus disse, examinai as Escrituras, se nós não obedecermos este conceito de Jesus, nós vamos achar que tudo é de Deus. Como tem aquele conceito no mundo: toda religião é boa, desde que fale em Deus. Já ouviram isso? Toda religião é boa, desde que fale em Deus. E o que tem de lixo falando de Deus por aí, tanto tem que existe um mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É porque alguém ia tomar esse nome em vão. Nós precisamos
estar muito bem afinados com o que diz a Bíblia. Se você não conhecer, como Jesus disse, examinai as Escrituras, errais não conhecendo as Escrituras, o meu povo perece por falta de conhecimento, eu quero misericórdia, não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Se você não estiver bem afinado com a Bíblia, meu irmão, a sua visão verdadeira vai se perder e você vai dar lugar a uma falsa visão. Olha esse conceito, perder a vida para ganhar. Quem quer isso? Normalmente, nós temos aquela mania de querer com as nossas próprias mãos segurar a nossa vida, nos cuidar da melhor maneira possível. Mas Jesus está dizendo, aquele que entregar a sua vida para mim, abrir mão da sua própria vida, esse é que vai achar a sua vida. Mas aquele que fizer o contrário, quiser segurar a sua própria vida, vai perder. Nós vemos um conceito de renúncia, abrir mão. Hoje, nós estamos vivendo a pior fase a nível social e mundial. Estamos vivendo a pior fase do Evangelho. Não que o Evangelho tenha se degenerado. Quem se degenerou foram os pregadores. A Bíblia está aí, o Evangelho continua registrado, bonitinho, o prumo continua um só. Mas os pregadores, os obreiros, eles se degeneraram terrivelmente. E dia a dia eu faço questão de alertar a respeito do conceito que nós temos que seguir. A que reino nós pertencemos e qual reino tenta influenciar sobre nós dia a dia. Jesus contou uma parábola aqui em Lucas capítulo 12, a partir do verso 13. A parábola do rico insensato. Diz assim: disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Qual é o conceito, a grande revelação da palavra aqui? O sentido aqui é que este homem rico, Jesus conta a parábola, mas antes, uns ali já tinha vindo para repartir herança, pedindo que Jesus se colocasse como juiz. O conceito aqui é que esses homens tinham confiança no que possuíam. A esperança deles estava naquilo que eles possuíam, estava no visível. E a Bíblia diz que nós temos que andar por fé. Fé é crer no invisível. A fé é a certeza do que espera, a prova dos fatos que não se veem. O conceito do reino de Deus é muito diferente do conceito que os homens têm normalmente. Por isso a Bíblia nos chama a uma conversão. Conversão de ideias, conversão de valores, conversão de conceitos, conversão de princípios. Se lá no mundo eu tenho uma ideia, um conceito e um princípio, e eu me digo um convertido, mas os meus pensamentos de hoje são os mesmos de quando eu estava lá no mundo,
ou seja, eu sirvo a Deus à minha maneira, como muitos dizem por aí, eu não me converti e eu não verei o reino de Deus, não verei a glória de Deus, não desfrutarei daquilo que Deus tem para mim nessa terra e muito menos lá no céu. Os conceitos têm que mudar, tem que haver conversão. Hoje está se pregando por aí a tal teologia da prosperidade. Meu irmão, você tem que ser próspero. Meu irmão, você tem que conquistar. Você tem que ser dono disso, dono daquilo outro. O ímpio tem. Tu também tem que ter. Estão querendo avaliar a fé das pessoas, o conceito cristão, pelos bens materiais. Mas Jesus já disse aqui que a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Pedro chega lá em Atos 3, Pedro e João, na porta daquele templo, vira para aquele homem: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Jesus vem e diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Os conceitos do reino de Deus são muito contrários aos reinos naturais. Muito contrários, meu irmão. Teve um jovem rico que chegou diante de Jesus e guardava os mandamentos. Outras passagens da Escritura vai dizer que ele era um príncipe em Israel. E ele disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele conta que guardava os mandamentos e Jesus não o desmente. Jesus não disse que ele não guardava. Ao contrário, a Bíblia diz que Jesus o amou. Se Jesus o amou é porque ele realmente estava falando a verdade. Mas Jesus não atenta para a riqueza dele. Ao contrário, manda ele renunciá-la. Vai, vende tudo quanto tu tens, dá aos pobres e segue-me, e terás um tesouro no céu. Meu irmão, esse conceito poderia ser lido e sustentado dentro de algumas denominações chamadas evangélicas. Abrir mão de riqueza para seguir Jesus? Não, diriam eles, ao contrário, seguir Jesus é ser rico. Nós precisamos tomar cuidado com os conceitos que nós ouvimos, e a Bíblia diz: ouve tudo e retém o que é bom, retém o bem. Cuidado com o que você deixa cair no seu coração. Todas as palavras são sementes, malignas ou benignas. Se você não atentar para a realidade do que é reino de Deus, meu irmão, você não irá a lugar nenhum. Quer ver o conceito de Jesus? Está lá em Mateus 6, 31 ao 33, a passagem muito conhecida. Aquela brilhante passagem bíblica. Diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas elas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Se você for ao dicionário, você vai entender muito bem o sentido da palavra acrescentada. Não é aquilo que você persegue, não é aquilo que você busca, não é aquilo que você se desespera atrás, não é aquilo que você fica: eu tenho que conquistar, eu tenho que conseguir, eu tenho que colocar a mão nisso, eu tenho que ter. Não é isso. Acrescentado é algo que vem automaticamente sobre a tua vida por consequência de alguma outra atitude. Aí Jesus está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas, o comer, o beber, o vestir, serão o quê? Ou seja, quem busca o reino de Deus não terá falta de nada, porque Deus automaticamente suprirá essa pessoa em tudo. Como a Bíblia diz: o Senhor Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. O apóstolo Paulo escreve isso. Mas o apóstolo Paulo foi um homem milionário, não foi? Era igual Jesus, não tinha onde reclinar a cabeça. Viagem missionária para tudo que era lado, naufrágio, com as próprias mãos fazia tenda, vendia para, com aquele recurso, se sustentar na obra e ainda assim ajudar outros. Cuidado com os conceitos contrários ao Evangelho.
O conceito de Jesus é que você renunciando, você conquista. Aquele que perder a sua vida, esse vai achar. Ou aquele que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus e sua justiça não é palpável. Reino de Deus e sua justiça não é visível. Aí ele diz, as demais coisas serão acrescentadas. Porque se Deus sustenta as aves do céu e os lírios do campo, não vos vestirá, não vos sustentará muito mais a vós, homens de pouca fé. Então, meu irmão, definitivamente, cada vez que eu estudo a Bíblia, eu confirmo mais a minha opinião, que tem um monte de boteco por aí, com nome de igreja, e que Jesus Cristo não está lá, não poderia compactuar com aquilo. Estão invocando o nome do Senhor em vão, inútil, porque os conceitos são completamente profanos, contrário à Escritura. Agora, tem um cidadãozinho, que a Bíblia fala dele aqui em Isaías 14, diz assim, ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem é esse aqui? Satanás, o diabo. Qual é o conceito dele? Quando ele diz, acima das estrelas do céu, subirei. As estrelas aqui representam quem? Os anjos. Então ele queria estar acima de todos os anjos, igual algumas pessoas querem estar acima de todas. Aí a Bíblia vai dizer que a soberba entrou no coração de Lúcifer, e ele foi debilitado, ele foi expulso do reino, foi precipitado numa batalha terrível lá no universo. Mas o conceito dele era de estar acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E depois ele mostra aqui que ele queria um outro trono também, o de Jesus Cristo, porque ele diz, serei semelhante ao Altíssimo. Semelhante ao Altíssimo, só Jesus. Nós precisamos tomar cuidado com os conceitos que existem. E meu irmão, você quer conhecer uma organização diabólica? Quer conhecer uma organização onde o diabo bate palma para ela, onde o diabo fica feliz com ela? É essas organizações que pregam que você tem que conquistar. Você tem que ser dono. Você vai, olha, ainda botam gente para mentirosamente, nós temos vários fatos comprovados, mentirosamente, dando testemunhos. O que você conquistou aí, irmão? Eu conquistei, olha, com 3 meses de igreja, eu conquistei um carro, eu conquistei uma empresa, eu conquistei 16 funcionários, eu conquistei isso, aquilo, outro. Mas você está satisfeita? Não, eu quero mais. Na próxima campanha eu quero mais. Conquista bastante para fazer um caixão bem bonito. Irmãos, cuidado. Paulo diz, todos os apóstolos falam isso, Judas, Pedro, João, todos eles falam que no final dos tempos, e nós cuidamos que estamos chegando nesse final dos tempos, do meio do rebanho se levantariam falsos, lobos devoradores, mercenários, que não teriam piedade do rebanho, explorariam o rebanho. Não diz que os falsos mestres estariam apregoando pelas esquinas das ruas, ou estariam seja lá onde for, não. Diz que se levantariam, Paulo diz assim, se levantará do meio de vós, e Pedro diz a mesma coisa, ele está se banqueteando convosco. Tem gente esperando o falso Cristo aparecer por aí. Falso Cristo, meu irmão, é no meio do rebanho. Falso mestre é no meio do rebanho. Falso profeta é no meio do... Tudo isso que a Bíblia chama de falso, meu irmão, não está falando do mundo não, porque o mundo é uma falsidade só. Está falando de falsos no meio de verdadeiros. Conceitos terríveis estão matando igrejas. Antes, igrejas muito bem conceituadas, assembleias,
igrejas metodistas, presbiterianas, igrejas batistas, muito bem conceituadas, levando um povo de acordo com a Bíblia. Aí apareceu essa Babilônia aí nesses últimos 30 anos, e essa Babilônia começou com conceitos profanos, horríveis, testemunhos mentirosos, e aquelas igrejas tradicionais que antes tinham conceitos tão maravilhosos da palavra, também entraram no mesmo barco, porque viram uma multidão de perdidos se aglomerando e começaram a julgar que evangelho seria multidão. Esqueceram do exército de Gideão e esqueceram que Jesus nos chama de sal da terra. Você usa sal para uma pitadinha, meu irmão. Sal é uma pitadinha. Muitos são chamados e os escolhidos. Pouquíssimos. Jesus falou, a porta que conduz à perdição, ela é larga, muitos passam por ela, mas a porta que conduz à salvação, ela é estreita, e Jesus ainda frisa, poucos passam por ela. Tem gente, meu irmão, que ainda tem a coragem de perguntar por aí, você é de qual igreja? Quantos membros tem a igreja? A igreja não tem que ter membro, tem que ter dignidade, honra, moral, conceito, a igreja tem que viver a palavra. Não tinha uma multidão clamando para cair fogo do céu, tinha um homem só, Elias. Não foi Israel todo tocando nas águas do Mar Vermelho com um cajado, foi só Moisés. Deus não precisa de multidão, Ele é soberano em si mesmo. Se Ele achar porque Jesus Cristo diz, o Pai procura uma multidão de verdadeiros adoradores. Não, o Pai procura o Pai procura singularmente, procura os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E por acaso existe uma multidão? Em Israel, teve um gentio que disse, Senhor, envia uma palavra, meu servo sarará. Jesus Cristo diz, nem em Israel, o povo eleito, o povo escolhido, nem em Israel eu achei tanta fé como nesse homem. Os conceitos são um caso seríssimo. Por isso, meu irmão, a minha missão, e eu bem sei qual é, e eu falo para você, estude Bíblia. Conheça a Bíblia. Só conhecendo a Bíblia, como diz Hebreus 4,12, né? Que a palavra de Deus, ela penetra a divisão da alma e do espírito. Juntas e medulas. E ela te dá aptidão para discernir entre as intenções dos corações, os pensamentos humanos. Sem conhecer profundamente a Bíblia, o Espírito Santo não paira para te levar a profundas revelações. E aí você vai, de repente, achar que tudo que é lugar que fala em Deus é bom. O que nós temos hoje de igrejas aí com práticas somente espíritas. As práticas são todas espíritas. Os mesmos patuais que existiam nos tempos antigos, hoje estão dentro das igrejas. Mudou um pouquinho a forma, mudou um pouquinho o nome, mas continua a mesma coisa. É a idolatria modernizada, o paganismo terrível dentro dos templos. Lá como no tempo de Ezequiel, né? Em que o povo adorava o sol de costa para o altar de Deus. Hoje estão vivendo a mesma coisa. Jesus Cristo, meu irmão, Ele deu, Ele renunciou, ou Ele veio a este mundo para conquistar? A Bíblia diz que Jesus despiu-se da sua glória. Não foi uma coisa qualquer. Foi da sua glória. O Criador veio ao mundo para ser esbofeteado pela criatura. É despir-se demais. É descer demais. É renunciar demais. Esse é o conceito do Evangelho. Os grandes homens de Deus, meu irmão, nós os vemos renunciando, depois Deus os abençoa. Este conceito de que, sem buscar primeiro o reino de Deus, as coisas espirituais em primeiro lugar, que você vai ter isso, vai ter aquilo, aquilo outro, meu irmão, em outros lugares podem mentir para você. Mas aqui não. Não vamos mentir de jeito nenhum. Não adianta dizer, Senhor, me dá prosperidade, se você não está buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não adianta, Senhor, supre o meu pão de cada dia, Senhor, me abençoa, se você não está guardando a palavra. Porque lá em Deuteronômio 28 diz que aqueles que guardam a palavra, o Senhor o colocará por cabeça
e não por cauda. Ele emprestará a muitos, mas de ninguém tomará emprestado. Mas quem? Aqueles que guardam aquela lista todinha da palavra, aquela lista imensa dos mandamentos. Primeiro é o espiritual. Meu irmão, não dê crédito a essas, falar claramente, essas pilantragens. Pessoas que estão na igreja. Quanto tempo você está na igreja? 45 dias. Olha, eu já conquistei isso, já conquistei aquilo outro. Meu irmão, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Vai para a Bíblia, conheça Deus, porque Deus só é revelado nas páginas da Bíblia. Sem Bíblia não há Deus, sem Bíblia não há Deus. Jesus falou, examinai as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E ele diz, se alguém crê em mim, segundo a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Mas tem que crer como? Segundo a Escritura. Amém, meu irmão? Tome cuidado. Esse conceito de ser acima dos outros, conceito de ser melhor que todo mundo, conceito de ter um trono que nem lhe pertence, é do diabo. Essas denominações que estão apregoando isso, para mim, é do diabo e eu aposto a vida nisso que estou falando. Você tem que saber andar com Deus em humildade. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. A seu tempo. Para que uma pessoa seja exaltada por Deus, primeiro ela tem que aceitar a humilhação. Deus nunca abençoa uma pessoa que vem lá do mundanismo, cheio de vaidade, cheia de orgulho, cheia de prepotência, bota o pé dentro da igreja, pronto, Deus já está abrindo a janela do céu. Isso é mentira. Mas eles combinam bem com a mentira, com o pai deles, que é o diabo. O diabo é o pai da mentira. E os que hoje mentem, deturpando os conceitos bíblicos, não passam de filhos do diabo. Amém.